Prefácio Parte 1. O que é o amor? Eu, Leon Foucault, sou um jovem honesto e um tanto reservado que tem pensado sobre essas questões filosóficas. Também sou um estudante normal que reencarnou em aquele jogo de otome, aquele que fui forçado a jogar contra a minha vontade em minha vida anterior. Sou um cara virtuoso e amante da paz, mas nesse mundo do otome game sou apenas uma multidão, que não se destaca muito. Pelo menos, era isso que eu deveria ser. Por alguma razão fui promovido a visconde. Por ser o quarto posto mais baixo da corte real, estou em uma posição bastante excelente. Embora eu ainda seja um estudante, uma posição muito oportuna me aguarda como visconde do quarto posto mais baixo. Quarto posto mais baixo. Por causa disso tenho me preocupado com assuntos relacionados ao amor. Às vezes há o clichê de que o amor resolverá tudo em uma história, e não há dúvida de que os otome games seguem esse padrão. Os otome games seguem esse padrão. O amor determina tudo. Até mesmo Lucian, o chefe final supostamente imbatível do jogo, teria sido derrotado pelo amor entre a protagonista e os alvos de conquista masculina, resultando em um final feliz. Final feliz. Todos os problemas são resolvidos pelo amor. O amor é um grande problema neste mundo. Uma força mais potente do que qualquer arma. Uma influência mais potente do que qualquer esforço diplomático. Os problemas domésticos serão resolvidos enquanto o amor estiver presente para ajudar. O amor é um grande problema. O amor é supremo. O amor salvará o mundo. Neste mundo, o amor é a melhor arma. Sobre esse assunto. Por que as coisas se tornaram o que são? Você colhe o que semeia, mestre. Não estou de todo errado, mas meu cúmplice Lucian estava sendo frio. Ele assumiu a forma de uma esfera metálica com um olho vermelho. Seu corpo principal é uma nave espacial equipada com uma inteligência artificial. A esfera do tamanho de uma bola macia é uma extensão dela, um mero terminal de computador. Terminal de computador. Por todos os direitos, ela deveria ser mais respeitosa comigo, seu mestre. No entanto, essa coisa é muito fria para mim. Ainda assim é bastante capaz, então eu o mantenho por perto, pois é uma coisa aterrorizante que fará. Sabe-se lá o que enquanto grita, vou exterminar os novos humanos. Se eu negligenciar por um momento. Vejamos, não há nada além de incompetentes ao meu redor. Agora, interrompendo meu escapismo, olhei para uma pilha de cartas que se acumulava em minha mesa. Escrivaninha. A quantidade de cartas enviadas para meu quarto havia chegado ao ponto de formar uma montanha. É uma experiência muito nova ter uma mudança tão grande. As remetentes dessas cartas eram garotas da classe avançada da academia. Embora o conteúdo das cartas fosse bastante condescendente, havia algumas mais corajosas que escreviam algo como: é uma experiência bastante nova ter essa grande mudança. Que escreveram algo como: faça os preparativos para uma cerimônia do chá daqui a 3 dias. 3 dias. As meninas que até então ignoravam meus convites para cerimônias de chá deram uma guinada de 180 graus no momento em que escrevi para elas. No momento em que fui promovido e imediatamente escrevi cartas para tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa. Isso é demais. Essa situação é bastante incômoda. É engraçado pensar que as garotas que não prestavam atenção em mim até agora de repente tentaram se aproximar de mim. No entanto, o fato é que isso não é o ideal. Eu quero fugir disso. É normal querer se afastar. Isso é desconfortável. Sua promoção se tornou definitiva antes das férias de inverno? Durante a viagem escolar no segundo semestre, as tropas do Principado de Fanos atacaram. De alguma forma consegui afastá-los, mas as ações que tomei durante esse período acabaram me promovendo. Comigo sendo promovido. Por causa disso, as meninas tomaram um rumo assustador quando voltei para a academia. É especialmente assustador agora que um novo semestre começou. Elas não se sentem atraídas por mim como pessoa, mas por meu status e minhas posses. Mulheres tão más. Mulheres tão mesquinhas. Essa é uma questão de casamento entre nobres, portanto, não há muito sentido em considerar a outra pessoa em primeiro lugar. Não há muito significado em considerar a outra pessoa em primeiro lugar. De fato, olhe para essa carta. Uma carta acima das outras se destacou um pouco. Peguei-a para verificar seu conteúdo. Parece que Lucian pode verificar o conteúdo de uma carta sem abrir o envelope. Que coisa conveniente de se fazer. Há algo interessante escrito aqui? Quando olhei o conteúdo da carta, só pude descrevê-lo como terrível. Dentro dela estavam escritas as condições para que eu me casasse com alguém.
incluindo a construção de uma residência na capital real. A construção de uma residência na capital real que pudesse abrigar cerca de 10 pessoas e também os cuidados necessários para seus problemas. E também os cuidados necessários para seus amantes problemáticos. Será que as moças que apresentam condições tão adversas têm razão na cabeça? Por outro lado, estou lidando com as meninas da academia. As mulheres dominam os homens, essa é a realidade do Otome Game. Quando o mundo do jogo se tornou realidade, as coisas eram tão difíceis que senti uma estranha necessidade de rir. Estranha vontade de rir. Todas as garotas são horríveis. De quem são os filhos que elas planejam dar à luz? Se eu me casasse, gostaria de gerar um herdeiro e depois viver uma vida livre. Não é como se. Não é que eu esteja pedindo algo incomum. Quero dizer, a esposa legal do meu pai está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Esse tipo de loucura é permitido? Infelizmente, este mundo permite essas coisas. Este é um mundo realmente cruel. É incomum que os casamentos sejam tão estranhos. Considerando que os homens são poucos, não seria. Considerando que os homens são poucos, não seria estranho se o casamento fosse dominado por homens. E notei que isso é particularmente ruim para as categorias de barão e visconde. Os níveis acima e abaixo desses não são tão ruins. De fato, a maioria dos casamentos nas famílias de condes e acima são celebrados em condições bastante normais. Em condições bastante normais. Não posso dizer que todos são assim. Há também algumas famílias ruins. Este é um jogo Otome, não é? Não importa o quanto eu pense sobre isso, não encontrarei uma resposta. Poderia ser isso? Poderia ser o fato de que as meninas estão andando por aí com servos exclusivos de sub-raças? Ao tentar implementar essa configuração no mundo, poderia ter criado esse tipo de realidade inconsistente? Isso não leva a lugar algum. Pensar sobre isso não trará nenhuma resposta. Sendo assim, prefiro não pensar nisso. Depois de jogar a pilha de cartas no lixo, Lucian falou comigo. Você não vai convidar ninguém para uma cerimônia do chá? Considerando quem você é. Eu estava achando que você ficaria irritado e faria alguns comentários sarcásticos sobre as garotas que eu convidei. Comentários sarcásticos em relação às garotas que se propuseram a participar da cerimônia do chá com você? Quem você acha que eu sou? Uma pessoa tão gentil e comum como eu nunca faria uma coisa dessas. Como essa. De qualquer forma, gostaria de saber qual é a sua definição de pessoa comum. Pessoa comum. Acho que o público em geral pensa que é uma pessoa comum e o que você pensa que é uma pessoa comum são diferentes. Acho que o público em geral pensa que é uma pessoa comum e o que o senhor pensa que é uma pessoa comum são diferentes. Você está falando alto. Que seja, vamos acabar com isso. Certamente pensei em ser irritante e fazer alguns comentários sarcásticos, mas, em primeiro lugar, isso seria problemático. Antes de mais nada, seria problemático ter que realizar uma cerimônia do chá para aquelas meninas que tiveram uma mudança de atitude de 180 graus. Tiveram uma mudança de atitude de 180 graus. Apesar do que parece, estou ocupado. Tenho que fazer um chá para Lívia, a protagonista desse mundo de Otome Game, oficialmente conhecida como Oliva. Também tenho que fazer o mesmo para Angie, a filha de um duque, conhecida oficialmente como Angélica Rafua Redgrave. Além disso, também estou prevendo que terei de fazer chá para a Clarice do 2º ano e a Clarice do 3º ano. Clarice, aluna do 2º ano, e Deirdre, aluna do 3º ano. Essas duas me ajudaram com algumas coisas. Por isso, não poderia recusar se elas me pedissem um chá. Também recebi algumas folhas de chá de primeira classe e um novo jogo de chá, o que torna difícil para mim recusar suas propostas. Difícil para mim recusar suas propostas, não é? Pensando bem, as únicas pessoas com quem estou tomando chá são garotas. Bem, tanto faz. Deixando isso de lado, há um problema maior. Suspeito que Marie Follafuan seja uma pessoa que reencarnou aqui, como a filha mais nova de uma família de viscondes. De uma família de viscondes de poucos recursos, mas que foi oficialmente reconhecida como uma santa. Como uma santa. Normalmente, se alguém soubesse desse Otome Game, não roubaria o título de santo do protagonista. Título de santo do protagonista. Afinal, para derrotar o chefe final, é necessário o poder da própria Lívia. Claramente tenho que tomar medidas contra Marie, que ignorou esses riscos e fingiu ser a santa. A santa. Sério, por que as coisas chegaram ao ponto em que estão?
Não é porque você colhe o que planta, mestre. Esse calhambeque está planejando fazer com que tudo isso seja minha responsabilidade. Uma garota sentou-se em um banco com uma aura sombria. Seu cabelo azul marinho era comprido e bastante desgrenhado. Em seu uniforme havia manchas e rasgos visíveis. Seu nome era Cara Folvain. Sua casa era a de um meio-barão, sendo classificada como a casa de um cavaleiro no Reino de Ofalto. Reino de Ofalto. Anteriormente, ele estava sob a tutela da casa do Conde de Ofere, mas a casa de Ofere havia sido destruída. Foi destruída. O chefe da família e o herdeiro foram executados por unirem forças com piratas do céu. Os outros membros da família foram privados de seu status e de suas propriedades. A filha da família Ofere, que Cara havia seguido, desapareceu da academia. As famílias que estavam sob sua tutela também desapareceram. Praticamente todas as pessoas ligadas à família do Conde Ofere desapareceram da academia. Desapareceram da academia. Ainda assim, Cara permaneceu na escola. Talvez se possa dizer que ela ficou para trás. Embora o fato fosse que sua casa não tinha nenhuma ligação com os piratas do céu, havia outros fatores que contribuíam para isso. Embora o fato fosse que sua casa não tinha nenhuma ligação com os piratas do céu, havia outros fatores que contribuíam para sua situação. Um grupo de garotas passou por Cara, que abaixou a cabeça. Vejam, é o traidor. Que desgraça para os nobres. Ela deveria se apressar e desaparecer. Ela estava envolvida com piratas do céu. Por que ainda está nesta academia? Sua situação serviu como uma espécie de aviso. Sem a opção de deixar a academia, Cara teve que aceitar sua posição atual. Do ponto de vista de Cara, uma seguidora como ela não tinha direito de veto. Ela conhecia muito bem a conduta da família Ofere e também sabia que ela se livraria de qualquer um que cometesse o erro de se opor a eles. No entanto, agora que a família Ofere havia sido desfeita, ela estava sendo tratada como uma traidora. Como uma traidora. O que ela deveria fazer? O que ela poderia ter feito? Ela não podia desafiar a filha da casa Ofere. Era óbvio que se ela tivesse feito isso, teria sofrido um destino amargo. Se ela os traísse, era muito provável que fosse esmagada como alvo de vingança. Em tais circunstâncias, o que ela poderia ter feito? Até eu tive que aturar aquela mulher. E ainda assim, enquanto eu chorava e pensava nessas coisas, uma menina se aproximou do grupo. Ela era alguém reconhecida pelo templo como uma santa, Marie. Certamente aquela que tem muitos seguidores. Até recentemente Marie nunca teve um único seguidor, mas depois que ela se tornou uma santa, as pessoas se reuniram em torno dela. As pessoas se reuniram em torno dela. Como santa e ex-amante dos príncipes da coroa, Marie era alguém a quem as pessoas seguiam. Marie era alguém a ser seguido. Era inevitável que os filhos dos nobres se aproximassem dela. As moças que antes falavam mal de Marie agora a elogiavam. Marie, você está mais linda do que nunca. Como sempre, suas roupas são excelentes. Você tem muito bom gosto. Marie, abriu uma nova cafeteria aqui perto. Quer que a gente vá lá? As moças da academia tiveram uma mudança completa de atitude. Além disso, empregados exclusivos e vários rapazes acompanharam essas moças, o que resultou em muitas pessoas ao redor de Marie. O fato é que havia muitas pessoas ao redor de Marie. Diante de tal situação, Marie, vamos, não disse que podia se dirigir a mim de forma casual? Estavam se divertindo muito. Mas fazer tal coisa seria demais. Enquanto as meninas estavam desconcertadas, Marie fez um sorriso. Proíbo que se dirijam a mim tão cortesmente. Quero dizer, não somos amigos íntimos. Marie, que benevolência possuis. Meu Deus, disse-lhe para parar de dizer essas coisas. Cara olhou para Marie, que estava pedindo às meninas para parar enquanto desfrutavam do seu tempo, e baixou os olhos. Se não saírem logo vão me intimidar de novo. Cara, que tinha posto os amantes de Marie, Brad e Greg em uma armadilha, tinha se afastado da Marie com medo de represálias. Uma rapariga, ao ver a Cara, fez uma grande voz. Oh, vá, é a que tem sido uma desgraça para nós, os nobres. Cara, cujos ombros tremeram, rapidamente tentou fugir, mas foi bloqueada pelos rapazes. Ainda estás nesta academia? Como alguém como você pode se chamar de nobre? Um fato verdadeiramente irritante. Normalmente, os meninos seriam reservados na frente das meninas, mas eles poderiam fazer o que quisessem com a Cara e começar a tomar a ofensiva. Pouco a pouco, as pessoas juntaram-se e rodearam a Cara.
As pessoas ao seu redor riu-se dela quando se assustou e se tornou uma bola. Enquanto ela tremia, a Marie aproximou-se. Quando a mão de Marie se aproximou de Cara, esta última fechou os olhos e se preparou para um impacto. No entanto, não importa o quanto ele esperou, ele não sentiu uma bofetada e nada aconteceu. Enquanto abria os olhos, viu Marie sorrindo enquanto estendia uma mão para ela. Você deve ser a Cara. Muita coisa aconteceu, mas vamos ser amigas. As pessoas ao redor foram surpreendidos com o que Marie disse e aconselhá-lo que não o fizesse. Marie, está é a garota que levou Brad e Greg para uma armadilha. Além disso, é uma traidora, conectada aos piratas do céu. Marie negou esses argumentos movendo a cabeça. Deve haver alguma razão pela qual ela está aqui. Parece que ela já se desculpou então. Ok. Além disso, não é bom que todos se juntem para intimidar alguém. As pessoas ao seu redor ficaram em silêncio. Prefácio. O que é o amor? Eu, Leon Foucault, sou um jovem honesto e um tanto reservado que esteve pensando em tais assuntos filosóficos. Também acontece que eu sou um estudante normal que reencarnou em esse jogo diotômico. Fui forçado a jogar contra a minha vontade na minha vida anterior. Eu sou um cara virtuoso que ama a paz. Mas neste mundo de jogo otome, eu sou apenas um mob, que não se destaca tanto. Pelo menos, era o que era suposto ser. Por alguma razão, fui promovido a Visconde. Sendo do quarto posto mais baixo dentro da corte real, estou numa situação bastante grandiosa. Enquanto continuo a ser estudante, espera-me uma posição muito oportuna como Visconde de quarto nível inferior. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!